Shalom, shalom. Glória a Deus e aleluia. Vamos fazer a leitura, continuar com a leitura de Gálatas. Maravilhoso os livros, as cartas apostólicas. Você quer conhecer a doutrina das igrejas que já foram feitas pelos apóstolos? Lê as cartas apostólicas. Se você não conhecer as cartas dos apóstolos, não conhecer o evangelho, as pessoas vão inventar novas doutrinas, outras doutrinas que não tem, que está fora da Bíblia, e muitos estão seguindo porque não conhecem. Leia, leia, leia. Leia o evangelho. Leia as cartas apostólicas. Leia as os profetas bíblicos, para você não ser enganado. Depois não adianta sair falando mal da igreja. Não adianta. Se você tem uma Bíblia na mão, você precisa conhecer. Porque depois você não vai ter desculpa diante de Deus. É sério, gente. Que Deus nos abençoe na leitura aqui de Gálatas. Porque há 2000 anos atrás, quase 2000 anos, o apóstolo Paulo já estava alertando as igrejas contra os religiosos. Imagine nos dias de hoje. Ok? Então vamos lá. Ele estava falando da bênção de Abraão que ia chegar aos gentios, né, através de Cristo, ok? Pela fé e Espírito prometido. Então é através da fé e do Santo Espírito que nós entendemos o Evangelho de Cristo, ok? Irmãos, falo, hoje é a segunda parte de Gálatas 3, começando aqui do versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. Então, em Cristo, a aliança com Deus foi ratificada. Em Cristo, a aliança com Deus foi ratificada, ok? Ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Não pode mais revogar e nem acrescentar a aliança que foi feita através do nosso Senhor Jesus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. Não, a promessa não foi feita assim aos descendentes. A promessa foi feita no singular, ao descendente, que esse descendente é Cristo, ok, gente? Não, e aqui explica, o apóstolo Paulo explica direitinho. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Lá no Gênesis também você vai ver, quando fala da semente da serpente e da semente da mulher, também fala o seu descendente, ok? É no singular, quando se trata de Jesus, que é a semente da mulher. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode aberrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, antes da lei que Deus deu a Moisés para poder colocar aquele povo em ordem, que o povo estava tudo desorganizado, então antes da lei vir ser dada, Deus já havia feito uma promessa a Abraão. E aqui fala que depois, 430, mas acho que pode até pôr mais tempo aqui, mas 430, acho que foi só o tempo que o povo ficou no Egito. Mas aqui ele fala que essa aliança que foi feita com Abraão é a aliança do Messias, ok? Que é da salvação pela fé, pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Então, o fato de Deus ter dado a lei para Moisés, para tentar corrigir aquele povo que saiu do Egito,
todo desajeitado, sem conhecer as coisas de Deus, porque ali eles eram escravos, já tinham que trabalhar e obedecer lá um povo do Egito que não acreditava no Deus de Israel, que seguia o Deus deste mundo, o Deus desse século, ok? Então, mas mesmo assim, Deus deu ali toda a lei para Moisés, para falar que aquele povo, olha, se vocês não obedecerem, vocês vão morrer. Morreram, todo mundo morreu no deserto, só entrou na terra prometida os filhos deles, dos que saíram do Egito. O único que entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, porque guardou a palavra de Deus. É só você ler que você vai saber disso, ok? E aqui ele fala, aqui Paulo está falando, olha, a promessa de Cristo, ela tinha feito antes de Moisés, ela tinha feito com Abraão. E não fala dos seus descendentes, fala de um descendente que é Cristo. Ok? Então não pode pegar as profecias que estão nos profetas e colocar para o povo de Israel aquelas profecias que é de Cristo, do Messias, é dele, do Messias, não é do povo de Israel, não é no plural, não é para os descendentes, é para o descendente. Tem como Paulo ali explicando para os Gálatas, e falou que não pode ser quebrada. Quando Cristo veio, ele completou aquela aliança que tinha feito a Abraão, antes de Moisés. Quando Cristo fez, ele completou aquela aliança e falou, está consumado. Aleluia, glória a Deus. Na cruz, na fraqueza da carne, no sofrimento do Senhor Jesus, expôs as potestades malignas, a vergonha. Está escrito, louvado seja Deus. Vamos continuar lendo aqui Paulo explicando. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode aberrogar, de forma que venha desfazer as promessas. Okay? A lei de Moisés não pode desfazer a promessa que Deus fez a Abraão. É isso que Paulo está explicando. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus não falou, olha Abraão, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Não, Deus fez a promessa, olha Abraão, vou dar para sua descendência. Okay? Eu vou dar para sua descendência. Sua descendência vai ser como a areia do mar. E o Senhor já tinha prometido ali a graça que foi derramada em Cristo para Abraão, ok? Aleluia. Porque a herança provém... porque se a herança, gente, presta atenção em cada letrinha que tem na Bíblia. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ok? Gratuitamente. Gratuitamento é graça. Então foi de graça. Ok? Está dizendo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ok? Então, de Moisés ante Cristo, tem acho que quase 2000 anos. Tem quase 2000 anos de Moisés ante Cristo. Eu tenho que verificar. E aqui fala que então houve ali Abraão, né? Do dilúvio ante Moisés, foi mais ou menos 2000 anos.
de Moisés antecristo. Peraí. Deixa eu voltar aqui no tempo que eu tô. Não. O dilúvio é mais ou menos 2000 anos. O dilúvio é mais ou menos 2000 anos. Depois do dilúvio, juntando Abraão, Moisés, Davi, tudo, até chegar em Cristo, foi mais 2000 anos. Foi mais 2000 anos, ok? Até chegar em Cristo. E de Cristo para cá, mais 2000 anos. E nós já estamos chegando ali no finalzinho do 6º milênio e no 7º Deus descansa. Vocês conhecem essa? Ok? Então, ali quando Deus prometeu para Abraão, mesmo que houve a lei, passou aquele todo tempo, teve o rei Davi, teve tudo, mas veio se completar em Jesus Cristo. A promessa feita a Abraão. E aqui ele está explicando aqui, ó. Qual a razão de ser da lei? Uma pergunta. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. O mediador não é um, mas Deus é um. E porventura a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. É que a nossa justiça não é procedente da lei. A nossa justiça é procedente da fé em Jesus de Nazaré. Ok? Por mais que hoje em dia está enganando os cristãos, está levando para a religião, está falando que os cristãos têm que virar judeu. Gente, isso aí já era pregado no início da igreja, lá para o apóstolo Pedro, que já deu problema com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo pega por gentios. Hoje em dia, as pessoas estão enganando os cristãos não conhecem a Bíblia, está indo virar religioso. Só que se negar a Cristo, perdeu a salvação. Porque é só através dele que nós somos justificados, ok? Ok? Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Agora é pela promessa. Você é salvo pela promessa, se você crê em Jesus de Nazaré. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. Vocês são salvos pela promessa, se vocês creem em Jesus de Nazaré. Ok? Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, presos. Encerrados é preso, viu, gente? Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. É uma fé de futuro. O apóstolo Paulo, ele estava preso na lei. E por causa disso, ele maltratava os cristãos e ajudava até na morte dos cristãos. Foi preciso o Senhor Jesus aparecer para ele em glória, para ele entender que o evangelho não é brincadeira. Tem muita gente por aí brincando com o evangelho, mas não brinca não. Porque se Deus precisar, ele deixa pessoas cegas, como deixou o apóstolo Paulo, para poder entender o evangelho. E só vai voltar a visão quando for pedir para um cristão orar. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Ok? Não brinca com o evangelho não. Ok? Aqui fala, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, presos para a fé. Não conseguia ter fé, porque estava preso na lei. Ok? Encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Era uma fé que ia revelar no futuro. E já tinha revelado, o apóstolo Paulo já tinha entendido isso, porque ele mesmo era um perseguidor dos cristãos.
Foi preciso Jesus aparecer, deixar ele cego 3 dias. Ele ter que pedir para um cristão orar por ele, para ele entender que a coisa era séria. E hoje em dia tá um monte de gente enganando os cristãos e levando para a religião. Se liberta, gente, se você tá nessa. Que o Senhor Jesus nos encaminhe sempre no caminho dele. Caminho de verdade, justiça e paz. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é o condutor. De maneira que a lei nos serviu de condutor. É porque eles pegam a tradução do grego, colocou aio, ok? De maneira que a lei nos serviu de aio, que é um condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Uma vez que você chegou em Cristo, agora é por fé, agora é por promessa, agora é por graça, ok? Mediante o recebimento do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como a gente ter fé. Vamos lá? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao condutor. O que era o condutor? A lei de Moisés. Mas agora veio a fé. Agora nós temos que ser presos em Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé em Cristo Jesus, gente. É mediante... Eu sei que o Brasil todinho, as pessoas estão querendo tirar a liberdade dos cristãos e muitos estão caindo. Ok? Mas é pela fé em Cristo Jesus, ok? Aqui, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. É fé em Cristo. Não vai atrás de religião por aí achando que você vai ser salvo por estar seguindo a religião. O Senhor Jesus não seguiu religião. O Senhor Jesus não seguiu religião. Vamos lá? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fosse batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Ok? Então agora não tem mais esse negócio... Cristão, gente, cristão é cristão. Não importa se no meio do cristão tem um muçulmano convertido a Cristo. Não importa se no meio do cristão tem um judeu convertido a Cristo, um gentil convertido a Cristo. É tudo a mesma coisa. Lá no céu, gente, não tem uma plaquinha escrito assim, ali ficam os judeus, ali ficam os muçulmanos, ali ficam os gentios. Não. Se está em Cristo, é um corpo só. Vai ficar tudo no mesmo lugar. Se está em Cristo Jesus. Agora, se tivesse sem Cristo Jesus, aí eu não entro nessa situação. Aí é a pessoa e Deus. Eu estou falando de quem está em Cristo Jesus. Porque a salvação é para quem está em Cristo Jesus. Ok? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quando fosse batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois de Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok? Então nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E se alguém querer colocar outra coisa na sua cabeça, você pega os evangelhos e vai ver o que Cristo ensinou. E você pega o apóstolo Paulo, vai ver o que ele ensinou para a igreja. Se você conhecer isso aqui, você não vai ser enganado. Mas se você não conhecer, vai ser enganado, como muitos, infelizmente, muitos estão desviando do evangelho para seguir a religião que não salva. Se religião salvasse, não precisava de Jesus vir morrer na cruz. Se ele teve que morrer na cruz, derramar seu sangue precioso, para nos purificar, é porque a religião não salva. Nenhuma delas salva ninguém. Okay? Nem religião cristã salva. Porque a religião é feita pelos homens. Agora, o evangelho te leva à salvação. O evangelho de Cristo te leva à salvação. Te leva a se converter. Okay? A fé vem pelo ouvir. Então, se você ouvir o evangelho,
vai nascer a fé em você e você vai receber a salvação. Eu vou parar por aqui, finalizamos aqui Gálatas 3, segunda parte. Para honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na Shalom até qualquer hora. Paz.